Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Uma mulher lidera o ranking dos maiores bilionários brasileiros pela primeira vez. Nos nomes divulgados pela Forbes, Vicky Safra, herdeira do fundador do Banco Safra, ficou em primeiro lugar. Uma tragédia na África do Sul. Em Joanesburgo, um prédio pega fogo e deixa mais de 70 mortos. As buscas por mais vítimas ainda continuam. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE diz que o PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre. O desemprego fica em 7,9% entre maio e julho. O Supremo Tribunal Federal abre maioria parcial a favor dos indígenas no julgamento do projeto de lei do marco temporal. Um assaltante morre em troca de tiros com a polícia militar em Campo Grande. Uma explosão destrói uma empresa e deixa 10 feridos em estado grave em São Paulo. E o Japão registra o verão mais quente da história do país. O Jornal Mundial está começando. Moradores do prédio que pegou fogo nesta quinta-feira em Joanesburgo, deixando mais de 70 mortos, viveram um momento de tensão. Em Porto Elizabeth, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa prestou solidariedade às famílias dos mais de 70 mortos e mais de 50 feridos na tragédia, além de prometer dar suporte aos sobreviventes. Joanesburgo foi palco de uma tragédia nesta quinta-feira que comoveu a África do Sul. As autoridades confirmaram mais de 70 óbitos e mais de 50 feridos no que pode ser um dos incêndios com mais mortes no mundo nos últimos anos. Consternados, moradores do edifício de 5 andares no centro da cidade, ocupado como residência informal, acompanhavam de perto os trabalhos dos bombeiros no local. Alguma coisa explodiu no apartamento que a gente fica no térreo. Acho que o gás. As pessoas cozinhavam à noite. Não tivemos eletricidade o dia inteiro e à noite. Então conseguimos sair pela porta dos fundos enquanto estávamos fugindo. Foi muito difícil a gente sair. Outros bloquearam os corredores com camas, mas eu consegui sair com meus filhos, um de 13 anos e outro de 2 anos. Conseguimos sair, mas inalamos bastante fumaça. Mas pelo menos conseguimos sair. O que é muito triste é que muitos outros morreram lá. Alguns dos meninos que encontrei aqui saíram pelas janelas. Mulheres e crianças foram deixadas para trás e morreram lá dentro. Perdemos todas as nossas coisas que foram queimadas, nossos papéis, nosso dinheiro. Entre as mortes confirmadas estão pelo menos 7 crianças. Algumas vítimas ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras. O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada que já abrigou o distrito comercial da capital econômica da África do Sul. As causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não foram determinadas. Em um evento em Porto Elizabeth, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa prestou solidariedade às famílias, além de prometer dar suporte aos sobreviventes. And our hearts go out to every person who is affected by this disaster. E nossos corações estão com cada pessoa afetada por esse desastre. Esse incidente apela a todos nós, dos serviços de emergência e outras entidades do governo, para que entremos em contato com os sobreviventes para ajudar a restaurar o bem-estar psicológico e físico das pessoas e oferecer toda a ajuda material e assistência aos moradores afetados por isso. To offer all material help and assistance to the residents affected by this. Ramaphosa concluiu afirmando que espera que as investigações sobre o incêndio permitam que as comunidades e as autoridades evitem a repetição de uma tragédia como essa. Cães farejadores procuram vítimas entre os escombros do prédio incendiado. Familiares das vítimas do incêndio mortal na África do Sul foram nesta sexta-feira até o necrotério de Soweto para identificar os corpos. A tragédia deixou 74 mortos, incluindo 12 crianças, além de dezenas de feridos. A grande maioria das vítimas ficou irreconhecível devido às queimaduras.
Then we realized this morning that out of the 74 bodies that we have collected, Percebemos essa manhã que dos 74 corpos que recolhemos, temos apenas 12 corpos identificáveis visualmente. Mas os outros 62 corpos queimaram além do reconhecimento, portanto vai levar um pouco de tempo para finalizar o processo de coleta de amostras de DNA desses corpos. these bodies, they have burnt beyond recognition. Hence, it will take a bit a while to finalize the process of harvesting the DNA samples from those bodies. We are No centro de Joanesburgo, palco da tragédia, cães farejadores seguiam buscando vítimas nesta sexta-feira entre os escombros do prédio. O incêndio expôs a crise de moradias precárias no centro da capital econômica da África do Sul, onde edifícios abandonados caem nas mãos de proprietários inescrupulosos e de grupos mafiosos que os alugam principalmente para migrantes ou para sul-africanos muito pobres. Segundo as autoridades, há cerca de 1.000 prédios desse tipo, desconectados da rede elétrica, nos quais as pessoas se aquecem, cozinham e se iluminam com gás ou parafina. O IBGE anunciou nesta sexta-feira que a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023 e o PIB acumulou alta de 3,2% nos últimos 12 meses. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano na comparação com os primeiros 3 meses do ano. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou 2,651 trilhões. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. De acordo com matéria da Agência Brasil, o PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. O crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 2023, em relação ao trimestre imediatamente anterior, é a 8ª alta seguida neste tipo de comparação. Mas o resultado aponta também uma desaceleração, já que nos 3 primeiros meses do ano houve crescimento de 1,8% ante o último trimestre de 2022. Os dados divulgados nesta sexta-feira situam a economia brasileira em um nível 7,4% acima do patamar pré-pandemia e a posiciona no ponto mais alto da série histórica. Os desempenhos da indústria e dos serviços explicam o crescimento do PIB no último trimestre. No caso dos serviços, a influência positiva é maior porque as atividades respondem por 70% da dinâmica econômica. O IBGE também divulgou novos dados sobre o desemprego nesta quinta-feira. O índice chegou ao menor valor para o período de maio até julho desde 2014. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,9% no trimestre entre maio e julho, o menor índice para o período desde 2014, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego caiu 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre entre fevereiro e abril, quando registrou 8,5%. O indicador reduziu ainda em 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022, quando alcançou 9,1%. O número total de desempregados chegou a 8,5 milhões de pessoas no trimestre, 573 mil a menos do que nos 3 meses anteriores e menos 1,3 milhão em um ano. Apesar disso, a taxa de informalidade alcançou 39,1% dos trabalhadores, equivalente a 38,9 milhões de pessoas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o poder em janeiro, prometeu impulsionar o crescimento econômico para gerar mais empregos. O salário médio dos trabalhadores ficou em torno de R$ 2.935, estável no trimestre e com um aumento de 5,1% no ano, diante de uma alta de preços acumulada de 3,99% no período. A seguir, o STF a favor dos indígenas no julgamento do projeto de lei do marco temporal. E uma mulher lidera o ranking dos maiores brasileiros bilionários pela primeira vez. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, Organização Márcia. Mix Digital, Comunicação Visual. O mundo é Mix.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do projeto de lei do marco temporal. Ele será retomado na próxima semana. O placar está em 4-2 contra a tese que dificulta as demarcações. O Supremo Tribunal Federal abriu maioria parcial nesta quinta-feira a favor dos povos indígenas no julgamento sobre o marco temporal. A tese do marco temporal reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Ou seja, só pode haver demarcação de terra para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. No julgamento, que foi retomado na última quarta-feira, o STF decide se valida ou rejeita essa tese. Nesta quinta, os ministros Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso votaram contra o marco temporal. O resultado até agora é 4 votos contrários e 2 favoráveis. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira e deve continuar na próxima semana com os votos dos demais 5 ministros que integram a corte. Vários povos indígenas foram a Brasília esta semana em alerta pelo impacto potencial da decisão para suas comunidades. Associações de indígenas e ativistas repudiam a tese do marco temporal, argumentando que muitos povos originários foram expulsos de seus territórios ancestrais ao longo da história, especialmente durante a ditadura militar. Uma explosão destruiu uma empresa e deixou 10 feridos em estado grave na cidade de Cabreúva, em São Paulo. Caio Teles traz as informações para a gente sobre essa tragédia. Boa noite, Caio. Olá, Gabriel, Alice, boa noite para vocês todos aqui ligados no Jornal Mundial. Bom, uma explosão destruiu uma empresa metalúrgica e deixou 5 mortos e vários funcionários feridos, alguns em estado grave. Na manhã de sexta-feira, em Graveúba, o incêndio aconteceu no bairro Pinhal e as informações foram divulgadas pela prefeitura. Segundo o apurado, a explosão ocorreu em uma cadeira de empresa. Ainda não há informações sobre o que causou a explosão. A Defesa Civil Estadual confirmou as 2 mortes no início da tarde. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, publicou nas redes sociais que equipes da Defesa Civil e bombeiros do estado foram até o local para atender os feridos. Conforme o major do Corpo de Bombeiros, Eric Vilas Boas, o proprietário do local informou que havia 33 pessoas no local no momento do acidente. Segundo ele, há uma pequena possibilidade de que mais vítimas estejam ainda nos escombros. Por isso, uma equipe de canil foi acionada para auxiliar nas buscas. As vítimas socorridas foram levadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA, e para a Santa Casa de Graveúva no início da tarde. 14 pessoas haviam sido transferidas para a Santa Casa em estado instável. Outras 7 vítimas precisaram ser entubadas, pois estavam em estado grave, e foram transferidas para hospitais da região, como o Hospital das Clínicas, o Hospital Estadual de Sumaré, Hospital São Paulo, Nossa Senhora de Aparecida, em Itabueba, e para o Hospital Municipal de Itu. Essas são as informações, eu volto com vocês direto do estúdio do Jornal Mundial. Muito obrigada, Caio, pelos seus detalhes. Boa noite para você. Uma mulher lidera pela primeira vez a lista dos maiores bilionários brasileiros. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. Uma mulher lidera pela primeira vez a lista dos maiores bilionários brasileiros. O ranking deste ano, divulgado nesta sexta-feira pela Forbes, ainda registrou um aumento de 12% no número de mulheres presentes no grupo, com 60 posições ocupadas por empreendedoras e herdeiras, totalizando 22%. O primeiro lugar ficou com Vicky Safra, viúva de José Safra, fundador do Banco Safra, uma fortuna estimada em 87 bilhões, somando o patrimônio de seus filhos. De acordo com a revista, a lista passou a considerar a fortuna da família em conjunto para seguir a mudança de critério da Forbes. Segundo a nova diretriz, a revista norte-americana, o patrimônio dos participantes foi agrupado de uma forma a unificar os recursos dos membros de uma mesma família. Em segundo lugar, com 83 bilhões, veio o cofundador do Facebook, Eduardo Severin, seguido pelo sócio fundador da 3G Capital Partners, Jorge Paulo Lema.
Vicky Safra é uma mulher de origem grega e tinha apenas 17 anos quando se casou com Joseph Safra, um homem que viria a se tornar o banqueiro mais rico do mundo. A fortuna da família tem raízes na Síria, com a criação de uma empresa que operava como casa bancária em 1800 e só começou a fazer parte da história do Brasil em 1953, quando o pai de Joseph Safra, Joca Safra, se mudou com a família para o país. Por aqui, a Fundação Safra Financeira veio em 1967 com a compra de outras instituições financeiras. Em 1972, o Banco Safra se estabeleceu no Brasil. Junto com Vicky, Joseph Safra tiveram 4 filhos e 14 netos. Joseph morreu em 2020, aos 82 anos, por causas naturais. O episódio mais recente envolvendo a família Safra aconteceu no começo deste ano, quando o filho Alberto Safra processou a mãe e 2 irmãos, acusando de diluir de propósito sua participação no holding Safra Netico Bank, um esforço para expulsá-lo do império da família. Veja a seguir, um assaltante morre em troca de tiros com a polícia militar em Campo Grande. E o Japão registra o verão mais quente da história do país. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é mix. Hora de saber da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. O que você destaca aí para hoje na previsão? Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite para você. Uma nova frente fria chega ao país pelo litoral sul e avançará até o sudeste, mas não diminuirá as temperaturas no fim de semana. O sábado será mais um dia em que o frio diminui e o calor começa a tomar conta do país. Em parte do centro-sul, chuvas esporádicas poderão cair por causa de uma nova frente fria que chegou por lá. Ela, no entanto, não irá derrubar os termômetros e o fim de semana promete clima cada vez mais quente do que nos últimos dias. O mesmo acontecerá no sudeste, mas com chuvas ainda mais esparsas. As temperaturas máximas darão um tom do momento de clima quente, provocado pelo fenômeno El Niño, que leva chuvas ao sul e muito calor para o restante do país. A região, no entanto, pode sentir os efeitos da frente fria que vem do sul, mas com pouca força. Já no centro-oeste, o calor será o mais forte de toda a semana, que teve frio em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, além de chuvas. Neste fim de semana, no entanto, as temperaturas sobem mesmo com a umidade aumentando e as chuvas permanecendo nesses estados. O clima será ainda mais seco e muito quente apenas em parte do Mato Grosso, mais uma vez com máxima de 39 graus, a mais alta do país. O sul do estado vai ter nuvens carregadas e chuva forte. No interior nordestino, segue forte a influência da secura presente na região norte mato-grossense. Piauí e Tocantins prometem muito calor e umidade baixa, com os termômetros acima dos 35 graus. A exemplo dos últimos dias, o litoral terá temperaturas próximas dos 30 graus da Bahia até Pernambuco e passando dos 35 no Maranhão. Já o norte do país terá números semelhantes aos maranhenses. O Pará será o estado menos quente, com máxima de 34 graus, e o Amapá o mais quente, com 37. Amazonas e Roraima atingirão picos de 36 graus. Em toda a região podem cair chuvas rápidas na parte da tarde. Agora vamos ver as temperaturas máximas e mínimas em algumas capitais do país. Começando pela região sul, Curitiba, no Paraná, terá a mínima de 12 graus e a máxima não passa dos 23. Já em Vitória, no Espírito Santo, na região sudeste, a mínima será de 19 graus e a máxima poderá chegar aos 29. Em Goiânia, capital de Goiás, a mínima será de 21 graus e a máxima podendo chegar aos 34. A capital federal, Brasília, terá mínima de 17 graus e máxima de 30.
Em Natal, no Rio Grande do Norte, a mínima será de 23 graus e a máxima de 30. Já em Boa Vista, Roraima, a mínima será 25 graus e a máxima pode chegar aos 37. Um bom final de semana a todos. Gabriel, Alice. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite para você. Um homem morreu nesta quinta-feira após uma troca de tiros com a polícia militar na região das Moreninhas, em Campo Grande. Ele é identificado como Maicon Antônio de Freitas, de 23 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi flagrado pela polícia tentando roubar uma jovem. Ele percebeu a presença da polícia, tentou fugir, se escondendo em uma mata, o momento exato em que começou a trocar tiros com a PM. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu adentrar para os fundos de uma empresa que fazia troca de turno. Os militares também entraram no local e acabaram trocando tiros com o jovem. Maicon foi encaminhado para a UPA das Moreninhas pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos. Os hemisférios norte e sul foram unidos em 2023 pelo calor. O Japão registrou o verão mais quente da história de marcações do país. Na Austrália, a estação é outra, mas o inverno também foi o mais quente desde o início do registro das temperaturas. A agência meteorológica japonesa anunciou nesta sexta-feira que o verão este ano foi o mais quente desde que o país começou a registrar as temperaturas em 1898. De acordo com os dados analisados, a anomalia de temperatura média no Japão, baseada nas observações em 15 localidades, foi de mais 1,76 graus Celsius. A média excede amplamente a de 2010, que ficou em mais 0,8 graus Celsius, e era a mais elevada desde o início das marcações. No hemisfério sul muda a estação, mas os recordes continuaram na Austrália. De acordo com o Serviço de Meteorologia, o inverno foi o mais quente desde o início do registro das temperaturas, estabelecendo mais um recorde provocado pela mudança climática. Segundo especialistas, a média das temperaturas de inverno na Austrália foi de 16,75 graus Celsius entre junho e agosto, um pouco acima do recorde anterior de 1996. Em 2023, as alterações climáticas alimentam temperaturas escaldantes em todo o mundo, sendo julho o mês mais quente já registrado na Terra. O JM de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você botar o vídeo aqui no YouTube. E caso queira rever as nossas edições, só você clicar no perfil do canal. E não se esqueça de seguir a nossa página do Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento: Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.